Hoje você vai aprender quais são os 3 passos fundamentais para você conseguir ressignificar o trauma, né? Então, quando nós falamos de trauma, a gente precisa entender quais são os aspectos que nós vamos trabalhar nesses traumas. Mas antes de tudo, eu queria explicar um pouquinho para vocês o que significa um trauma. Então, assim, para vocês entenderem, gente, que trauma, às vezes as pessoas acham que são situações, né, que são às vezes extremamente fortes. Eu nunca passei por um trauma. Mas eu vou explicar uma definição aqui para vocês entenderem do que é um trauma realmente, tá? Porque muitas pessoas, por acreditarem que teve uma vida legal, uma vida bacana, não teve problema nenhum com o pai, com a mãe, né, não teve problema financeiro, não teve problema de saúde, acha que nunca viveu um trauma. Mas eu vou mostrar para vocês hoje o que é um trauma e quais são os pontos que, não importa a técnica que você faça, se você seguir esses 3 passos, você vai conseguir realizar essa ressignificação. Então, o que acontece? Quando nós passamos por alguma experiência na nossa vida, e essa experiência, de alguma forma, ela não consegue ser contida, né? Sabe quando a gente vive por uma situação que a gente não consegue fazer parar? Então, por exemplo, às vezes você está lá na escola, pequenininho, as pessoas zombam de você e você não consegue fazer aquilo parar. Às vezes a mãe dá uma bronca, né? Normal, mas ali você sentiu uma tristeza, algo ruim em relação àquela bronca da sua mãe e você não conseguiu fazer parar. Às vezes você estava lá na sua infância e você viu sua mãe doente ou seu pai com um problema, você viu ele sofrer e não teve o que você fazer para aquilo parar. Então, todas as situações que nos pegam de surpresa, que nos impactam e a gente não consegue fazer parar, isso é um trauma, tá? Então, imaginem quantas situações podem ter sido traumáticas para você na sua vida. E o negócio é o seguinte, quando nós vivemos uma situação traumática, o nosso cérebro, a nossa mente, ele registra todas as informações que ele puder naquele momento. E o que significa essas informações que ele puder? A temperatura, o cheiro, o sabor, quais foram as sensações? Foi uma sensação tensa, foi uma sensação de afastamento, foi uma sensação de retrair, foi uma sensação de se proteger, foi uma sensação de afastar. Qual foi o que você viu, sabe? O que você viu nessa situação traumática? Tinha um gato, tinha um cachorro, tinha uma barata, tinha um pai, uma figura de mãe, uma figura de professor, uma figura impositiva, uma figura relaxada, entende? Por que o cérebro faz isso? Quanto mais informações ele tiver a respeito do trauma, tá? Quando passar de novo por aquela situação, ele consegue ter uma resposta mais rápida. E que resposta que é essa? Uma resposta inconsciente. Então, olha só que interessante. O nosso cérebro, ele registra o máximo possível de informações a respeito desse trauma e, quando eu passo por situações parecidas lá na frente, no futuro, né, eu tenho uma resposta mais adequada para aquela situação traumática. Então, olha só que interessante. Imagina quantas situações que você viveu, traumática, e que hoje pode gerar, por exemplo, um padrão de comportamento em você. Pode gerar, por exemplo, um medo, uma angústia, uma raiva, uma contrariedade, né? Então, tudo isso que a gente tem que analisar, né, principalmente na formação, né, lá no método MRT, Ressignificando Traumas, a gente tenta mostrar para as pessoas todas as características possíveis de um trauma, porque quando você entende perfeitamente como funciona um trauma e quais são os sinais e sintomas que estão ligados a esse trauma, você consegue fazer uma decodificação. O que seria uma decodificação? É você fazer o processo inverso. É você conseguir chegar nesse trauma através desses sinais e sintomas. É o que a gente faz no MRT, né? A gente faz um caminho inverso. A gente tenta trazer para o corpo e para a mente da pessoa, né, através dos seus sinais e sintomas, o que ela experienciou antes e que hoje ela está reagindo. Quando essa pessoa passa por esse processo de identificação do seu trauma, então olha só que interessante, a gente precisa fazer, né, todas as terapias, você vai perceber que terapia sempre volta para o passado, tá? Então, por quê? Tem pessoas que falam assim, eu não quero voltar para o passado, eu não quero reviver mais o que foi, eu não lembro de mais nada. Eu acho até interessante quando as pessoas falam isso para mim, porque isso é legal, tem que ser assim. A gente não deve ficar olhando para o passado. A gente deve olhar para o passado para aprender e ressignificar. E eu vou explicar para você também o que é ressignificar, né? Que muitas pessoas não sabem. Então, quando você analisa todo o seu passado, quando você entende o seu passado, você entende que muitas vezes você não consegue construir um futuro, você não consegue construir algo que você realmente quer para sua vida, porque a sua mente subconsciente não deixa, porque houve um trauma lá no passado.
Agora, quando você não tem traumas no passado, quando você não tem situações que estão impedindo você de avançar na sua vida ou gerando algum sinal e sintoma, aí é só você desenvolver competências, capacidades para você conseguir chegar onde você quer. É simples assim. E aí você faz um processo de treinamento, né? Uma terapia, por exemplo, cognitivo-comportamental, um coach ou algo nesse sentido para que você possa construir um novo futuro. Então, quando nós falamos de trauma, a gente sempre está falando de coisas que já aconteceram. Então, você vai perceber o seguinte, que quanto mais você conseguir compreender a respeito do seu trauma, muito mais fácil vai ser você ressignificar ele. Mas eu já tive essa ilusão de que dar a consciência do trauma, você já ressignifica a pessoa. Então, muitas pessoas acreditam que você ir lá e dizer, olha, aos 3 anos de idade você viveu um medo, a pessoa automaticamente vai ressignificar. Mas não é assim que funciona, né? Na maioria das vezes, isso não funciona, né? Por quê? Porque você dar a consciência é um passo no processo de ressignificação. E é um passo muito importante. Porque vai te trazer o quê? O raciocínio lógico. Olha só que interessante, você vai conseguir raciocinar. Ah, entendi. Então, na minha infância, a minha mãe se sentia abandonada. E eu provavelmente estava muito ligado à minha mãe, eu estava muito próximo à minha mãe, e eu também me sinto hoje abandonada quando meu marido está longe, quando ele não me dá atenção. Então, isso te traz uma compreensão a respeito do trauma. Só que compreender também o trauma não significa você ressignificar, você trazer um novo sentido, né? Então, por isso que eu queria trazer para vocês a definição, primeiramente, né? Então, o trauma, resumidamente, o trauma é tudo aquilo que você já experienciou na sua vida, de que pegou você de forma inesperada e que você não conseguiu afastar, você não conseguiu fazer parar aquele processo que, de alguma forma, te gerou uma dor, um desconforto, certo? E agora, o que é o ressignificar? O ressignificar é você, basicamente, conseguir atribuir um novo sentido, um novo significado. E é aí que, cara, é o pulo do gato do processo. Tem muitas pessoas que falam assim, Rodrigo, como eu ressignifico? Como eu mudo? Né? Como eu faço? E todo mundo tem essa dúvida, né? Nossa, mas eu já entendi tudo sobre a minha vida, mas eu não mudei nada. Já aconteceu isso com vocês? Em alguma coisa que vocês já fizeram, qualquer tipo de terapia na vida de vocês, às vezes inclusive até mesmo comigo, né? Vocês já se sentiram dessa forma? E que pena que a gente não consegue explicar isso no consultório, no atendimento, né? E por isso tem os cursos, né? As lives, os treinamentos para vocês entenderem esse processo. Isso é muito importante, né? A pessoa que é leiga, ela olha para aquilo e acha que vai ser um movimento que simplesmente, eu vou lá e ele vai fazer eu me curar. Não é assim que funciona, né? A pessoa, ela precisa atribuir um novo significado. Então pensa bem, você viveu algo que muitas vezes você não lembra, que trouxe uma conclusão para o seu cérebro traz uma reação em relação a essa conclusão, que gera ou um comportamento ou uma alteração fisiológica. O seu estado emocional muda, o seu estado fisiológico muda por essa conclusão que tem lá dentro do seu subconsciente, porque houve um trauma. Então, olha só, você não lembra do trauma, que gerou uma conclusão, que gerou uma reação. Então, o que os terapeutas que fazem o método Ressignificando Traumas aprendem? Através da reação que a pessoa tem, do comportamento, da forma como ela reage, na forma como que ela vive a sua vida, você faz esse caminho inverso, né? Compreende o máximo possível desse trauma e traz esse novo significado. Esse novo significado é muito mais tarefa da pessoa, do cliente, do paciente, do que do terapeuta. Olha só. E é o que mais as pessoas tentam, como que eu posso dizer? É o que mais as pessoas tentam terceirizar essa função, né? Por quê? Nós terapeutas, nós vamos dar o estímulo. E aí eu vou dar uma explicação que é muito interessante, que eu acho uma analogia muito legal, que é da física quântica. Né? Na física quântica, você tem lá os átomos, né, formados pelos prótons, os nêutrons, nós temos o núcleo, né, e os prótons e nêutrons ficam girando ao redor. E o que acontece? Quando esse átomo ele recebe uma energia externa, um estímulo externo, qualquer que seja,
A somatória dessa energia que ele recebeu com a energia onde está circulando ali esses prótons, acontece um salto. Então, né, chamado ali na física quântica de salto quântico. Então, olha só que interessante. Quando você recebe um estímulo externo, se esse estímulo for o estímulo necessário para que haja uma mudança nessa órbita que fica ele girando, né, vai acontecer essa mudança de posição. Para onde vai mudar a posição? Isso observando a física quântica. Não sabemos. Ele simplesmente desaparece de um lugar na órbita, vamos imaginar uma cebola. Órbita 2, 4, 6, 8, 10. Ele está lá na órbita 2, chegou um estímulo externo, ele vai para a órbita 8. Vocês entenderam? Isso chama salto quântico. A mudança de percepção, a ressignificação é a mesma coisa. Você faz um estímulo, nós terapeutas, você lendo um livro, você assistindo uma live, você conversando com um amigo, é um estímulo externo que vem para você. E se aquele estímulo externo for necessário para você, você tem a possibilidade de saltar, de mudar o jeito de enxergar. E o que seria o mudar o jeito de enxergar? Fazer com que você interprete aquela situação de uma outra forma. E aí, como estão me perguntando aqui, conseguimos identificar esse trauma mesmo que ele tenha ocorrido na infância? Sim. No método Ressignificando Traumas, você tem técnicas para identificar a origem, a época, a fase em que aconteceu o trauma, tá? Isso daí é ensinado, é uma técnica. Essa técnica, todas as pessoas podem aprender, tá? Tudo que é técnica, gente, não depende de dom. O dom, né, a pessoa vai ter uma facilidade a mais para fazer as coisas, ok? Mas a técnica, ela é uma coisa que é replicável. E se você se dedicar, você vai pegar aquela técnica, você vai fazer várias vezes, aquilo vai ficar normal para você, ou você vai desenvolver a técnica, ou você vai aplicar ela como ela é. Então, sim, conseguimos identificar traumas, mesmo que você não lembre, né? Desde gestação até os dias semana passada. Às vezes você não lembra o que aconteceu com você em dezembro do ano passado, tá? Não necessariamente infância. Tem pessoas que não lembram, né? Às vezes depois vai lembrar, tá? Mas durante a sessão, como é conduzida no método Ressignificando Traumas, a pessoa ela vai identificando tanto com o que o terapeuta vai falando que começa a vir uns insights, né? A pessoa, nossa, é verdade. Eu me sinto assim, eu vivo direto isso, eu vivo aquilo. E aí, obviamente, a pessoa começa a interpretar ali de uma forma que facilita ali, né, chegar a esse trauma, essa situação emocional que talvez esteja impedindo essa pessoa ou gerando um sinal e sintoma, né? Então, olha só que interessante. Quando você passa por esse processo de ressignificação, você tem um novo sentido para aquilo. E o que acontece? Qual que é o maior erro das pessoas? A maioria das pessoas, elas querem ressignificar uma coisa traumática, um abuso, um pai que não deu atenção, uma mãe que foi agressiva, pais que não foram amorosos, que mais? Morte, né, de pessoas. Então, a pessoa quer ressignificar, ela quer dar um novo sentido, mas ela quer continuar com a mesma raiva, com o mesmo medo, com a mesma angústia, querendo evitar aquilo a qualquer custo. Então, pensa bem, né? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho um problema com essa caneta, isso aqui é traumático, eu não posso ver essa caneta que, nossa, eu quero me afastar dela a qualquer custo. Geralmente é o que um trauma gera. O que acontece? Se eu ressignifico, tá tudo bem eu conviver com a caneta. Você concorda comigo? Sim ou não? Se eu ressignifiquei, não significa que eu queira conviver com aquilo ou não. É diferente. Mas se eu tiver que conviver com essa caneta na minha frente, ela não causa problema nenhum para mim. Por quê? Porque eu interpreto ela agora de forma diferente. Faz sentido isso para você? Sim ou não? Coloca aí para mim, vê se você está entendendo isso. Sem isso, eu não consigo avançar para os 3 passos, tá? Não consigo avançar. Então, olha só que interessante. Como nós estamos falando de trauma, trauma não é presente, trauma é passado. Porque se eu viver um trauma agora, daqui 1 segundo, ele já é passado. Entende? Então, quando eu estou falando de trauma, eu sempre estou falando de trauma, de passado. A não ser que eu esteja vivendo o trauma e já querendo trabalhar ele. Isso é impossível. Não existe isso. Então, trauma é passado. Há 1 segundo atrás já é um passado. Então, quando você está falando de trauma, você não pode mudar o trauma. Eu sei que muitos vão ficar doidos com essa informação agora. Por quê? Porque você não muda o passado. Você não pode mudar o passado.
Você não pode mudar os seus traumas. Você não pode mudar a tua história. Você não pode mudar os teus pais. Você não pode mudar o seu marido, o que ele fez, a sua esposa, o que ela fez. Você não pode mudar o que aconteceu. Nunca você vai mudar. E é esse o maior erro que as pessoas fazem para tentar ressignificar um trauma. Por isso que eu criei um método chamado Ressignificando Traumas, que é justamente é a excelência para você aprender a ressignificar um trauma. Então, olha só que interessante. Se você está trabalhando o passado e você não pode mudá-lo, o que eu posso? Eu posso mudar a forma de ver, sentir, ouvir e interpretar aquela situação do passado. Então, eu não mudo o meu passado. Eu mudo a forma de ver, sentir, ouvir e interpretar aquele passado. Então, olha só que interessante. Nós não somos... olha só isso, gravem essa frase. Nós não somos aquilo que nós vivemos. Nós somos aquilo que nós se tornamos. Você não é o que você viveu lá atrás. Você é, hoje, o que você se tornou pelo que você viveu lá atrás. Mas principalmente pelo que você faz com o que você viveu lá atrás. Você, ser humano, tem o córtex frontal e a capacidade de escolha. Você pode escolher sofrer com o que você viveu lá atrás e você pode escolher deixar aquilo passar de forma mais neutra em você. Então você não é aquilo que você viveu. Se você se sente desvalorizado hoje, porque o seu pai te jogava no chão, porque seu marido... Você não é aquilo. Você é aquilo que você se tornou a partir do que você interpretou daquela situação. Então, por isso que você não muda um trauma. Você não esquece um trauma. Você ressignifica e potencializa ele. E só a partir do momento que você entende esse princípio, você consegue fazer os 3 passos fundamentais para conseguir ressignificar um trauma. Uma situação que para você foi traumática. Desde uma criança até um adulto, não importa a idade. E o primeiro passo, que é fundamental, eu já vou dizer aqui para vocês o primeiro passo, é o processo que eu chamo, inclusive no meu livro, eu escrevi um livro em 2015, 2016, chamado Saúde Consciente, né? Como que as nossas crenças, nossas percepções afetam a nossa saúde. Esse é o título do livro. E ali eu explico como que isso funciona, tá? Eu explico nesse livro como que ele funciona. E ali eu chamo esse primeiro passo de lentificação. Então, o primeiro passo para você ressignificar um trauma é você estar mais lento. Como assim, Rodrigo? Exatamente. Cientificamente comprovado que quando nós abaixamos a nossa frequência cerebral, isso já é neurociência pura. Então, você medindo a frequência de atividade do cérebro, quando você diminui os hertz, qual, Rodrigo? 0,5 a 4 hertz, quando você está nessa onda de frequência, que é principalmente aquela situação que você está quase indo para o sono, sabe? Quando você está meio que dormindo, mas está acordado ainda, mas você não está dormindo, sabe? Você está bem relaxado. Se medir teu cérebro naquele momento, é de 0,5 a 4 Hz. Então, quando você está nessa frequência cerebral, você sai de uma coisa que é muito importante quando você tem um trauma. Olha só que interessante. Quando você tem um trauma, existe uma coisa que eu ensino no método Ressignificando Traumas, que é o efeito hipnótico do conflito. O que significa isso? Vou exemplificar para você. Eu tenho aqui 2 canetas, uma azul e uma vermelha. Vamos supor que eu vivi um trauma com a caneta vermelha e eu quero a qualquer custo evitar a caneta vermelha. A caneta azul para mim tanto fez, tanto faz, não tenho trauma nenhum com isso. O que acontece? Quando você vive essa experiência traumática, você registra isso, o que seu subconsciente faz? Cara, caneta vermelha é um problema. E o que isso significa na nossa vida? Traição é um problema, agressividade é um problema, sentimento de abandono é um problema, estar sozinho é um problema, se sentir trocado é um problema, entende? Tudo isso são traumas. São traumas. E a caneta azul, para mim, é irrelevante.
o que vai acontecer? A minha mente subconsciente, ela vai trabalhar para que o meu consciente funcione tranquilamente. Como que ela vai trabalhar? Ele vai fazer um sistema de alerta para identificar esse perigo. Então ele vai gerar um efeito hipnótico sobre essa caneta. Onde tiver essa caneta no meu ambiente, o meu cérebro vai prestar atenção. Por isso que aquelas pessoas que sempre se sentem desvalorizadas, sempre que uma pessoa fala alguma coisa, ela pode se sentir desvalorizada. Aquela pessoa que é traída, que odeia traição e que sempre é traída. Por quê? A sua mente, o seu cérebro, ele se atrai por aquilo que você rejeita. E por que faz isso? Como você rejeita, você cria um sistema de alarme no seu cérebro. Cara, aquilo é um problema. Então quanto mais você prestar atenção, na natureza não é assim? Os animais eles não ficam prestando atenção no predador? Mesmo eles estando caçando para eles estão prestando atenção no predador. A nossa mente é a mesma coisa. Então você fica prestando tanta atenção nisso que é um efeito hipnótico. É como se você nem percebesse o azul, você só olha para o vermelho. E aí, meu amigo, você só vai pensar na caneta vermelha. Quem aí sempre remói aquilo que não gosta? Fala para mim, sim ou não? Se você tem um conflito com alguma coisa, você sempre fica, por exemplo, você tem medo de dar errado. Você fica lá o tempo inteiro pensando no que pode dar errado. Ansiedade. Você tem medo de perder o emprego. Qualquer coisa que acontece, você acha que você vai perder o emprego. Você fica com a cabeça presa, hipnotizada no problema. Quando você está hipnotizado no problema, você não consegue ressignificar. Por quê? O seu hertz cerebral, se mensurar, ele está entre 15, 20 para cima, 35, 40 hertz. Isso, eu tenho medo de calango e lagartixa. Onde eu vou, encontro isso. Exatamente. E às vezes, outras pessoas que convivem no mesmo local, às vezes nem percebem os calangos e as lagartixas, porque esse sistema de alarme não está ligado. Então, olha só que interessante. E justamente esse pensamento repetitivo, ele funciona, justamente para você conseguir se proteger. Agora, pensa bem. Se a gente ressignificou, né? Ressignifiquei, que eu vou mostrar para vocês hoje esse processo. Ressignifiquei. Eu vou ter um problema com a caneta vermelha se eu ver ela? Não. Eu posso ficar perto dela que tá tudo bem? Tá tudo bem. Porque agora não é mais um problema para mim. Eu ressignifiquei. Entende? Então, cara, todas as vezes que você pensar que você tem que mudar algo, eu sempre brinco com isso. Você vai ter que se aproximar do algo. Você vai ter que se tornar mais íntimo desse algo. Porque a partir do momento que aquilo lá não faz mais sentido você se proteger, o seu cérebro se desliga. E aí ele para de prestar atenção. Então, quando as pessoas têm sempre os mesmos problemas, sempre sente raiva, sempre sente medo, sempre sente angústia, sempre se sente abandonado, não é os outros, é você. É você reparando e reparando daquela forma. Por exemplo, a pessoa que se sente rejeitada, se ela manda um bom dia num grupo de WhatsApp e as pessoas não respondem, ninguém gosta de mim. Cara, mas às vezes ninguém respondeu porque não teve tempo, Mas, óbvio, o sistema de alarme dela tá ligado a não, me rejeitou. Entendeu? Então, olha só que interessante. É diferente de tipo assim, cara, não quero você e tô te rejeitando mesmo. É diferente disso. Então, um dos primeiros passos para a gente conseguir ressignificar é fazer com que essa pessoa baixe a frequência cerebral. E se alguém já fez técnica comigo, sabe que eu peço para fechar os olhos, respirar devagar. Se eu faço presencial, eu executo técnicas físicas para a pessoa ir relaxando. Né? Então, o relaxamento é quando você abaixa a frequência cerebral e você cria uma possibilidade para o seu cérebro enxergar de uma outra forma. Então, é isso que muitas pessoas negligenciam. Elas querem ressignificar, muitas vezes aceleradas, conversando, falando e tal, e remoendo o problema. Não vai acontecer assim. É muito difícil. Olha, eu posso te falar porque, obviamente, não estudei todos os métodos, né? Mas eu estudei muita coisa, cara. Eu fiz muito curso buscando isso. Porque era isso que eu queria desenvolver, que eu queria criar para fazer esse curso, né? Método Ressignificando Traumas, para eu, obviamente, ajudar meus pacientes de forma mais rápida possível. Então, quando você começa a baixar a frequência cerebral,
você não é que é só isso, né? Você cria a possibilidade da pessoa enxergar de uma nova forma, tá? E é nesses momentos que vem um insight. É a mesma coisa quando você está procurando uma chave. Nossa, eu perdi a chave, perdi onde está, não lembro, não lembro, não lembro. De repente você para, desfoca. Ah, lembrei, tá lá no livro. Né? Um insight é uma coisa que vem de repente. É um salto quântico, vem do nada, você não sabe de onde veio. Isso se chama insight. E você só escuta o insight, ou você escuta mais o seu insight quando você breca, quando você para de pensar principalmente no problema. Então esse é o primeiro passo fundamental. Tá? O segundo passo, que vai fazer com que você consiga ressignificar um trauma, é o processo de aceitação. Por que aceitação? O trauma não foi no passado? Não é uma coisa que eu não tenho como mudar? Eu não posso mudar o meu passado. Infelizmente, ainda não existe uma máquina do tempo para a gente voltar lá atrás e mudar. Não tem. Ou se tem, desconheço. Então, né, é uma coisa que já passou e é uma coisa que não tem como você mudar. Cara, se você sofreu um abuso moral, um abuso físico, se sua mãe te queimou, se seu pai te bateu, não tem como voltar atrás. Já foi feito. Então, se eu não aceito aquilo que já foi feito, eu me conecto com duas posições. Ou eu me torno um eterno agressor, então aí vai ser aquela pessoa que, por não aceitar o seu passado, vai sempre ferir as pessoas. Então, por exemplo, a minha mãe, vamos dar um exemplo aqui, a minha mãe foi agressiva comigo e eu nunca perdoei ela, e hoje eu sou agressivo com as pessoas. Isso tem muito, tá? Então, a pessoa, ela sempre é agressora, ela precisa estar agredindo alguém, ela precisa estar nessa posição de ferir alguém, mesmo que depois se arrependa. É igual pessoas que traem, né, relacionamento. Às vezes teve uma traição na família, aí a pessoa se conecta com essa traição e sempre trai, mas não quer trair. Nossa, mas eu tô traindo, mas não quer trair. É inconsciente, o inconsciente está levando essa pessoa. Por quê? Falta inteligência emocional, falta ressignificar esse trauma. Então, quando você não tem aceitação do que aconteceu com você, você não consegue, né, se conectar com aquela situação da forma como deveria. Então, pessoal, quando eu falo assim, gente, aceitação, cara, aceitação é o primeiro passo. E aí, vem o que a gente faz no método ENCO. O método ENCO é um treinamento presencial que eu tenho em Araçatuba, tá? De um dia, um day training. Alto impacto emocional. Que é o quê? É você transformar aquele medo, aquela raiva, aquela dor em algo que te impulsiona. Então, olha só que interessante. Você precisa aceitar o seu trauma para que você possa gerar um segundo movimento, que é o quê? A positivação do seu trauma. O que significa isso? Tornar aquilo que era negativo em algo positivo. Porque eu vou descrever para você. Por mais difícil que tenha sido, o trauma sempre tem um aspecto positivo pós-trauma. Sei que muitas pessoas vão discordar de começo, sei que vocês não vão compreender, mas é justamente isso. Se você agora tiver com a cabeça fervendo, tá tudo certo, porque você está desconstruindo as ideias da sua cabeça. Você só muda se você desconstruir e deixar entrar algo novo. E essa é uma pura verdade. Todo trauma tem um aspecto positivo. E eu sei que se você viveu um trauma muito forte, eu tenho certeza que, cara, tô aqui do seu lado, eu te compreendo a dificuldade do seu trauma, mas você ainda não enxergou o aspecto positivo. E eu vou te dizer um exemplo de clientes que já passaram, né, comigo, que, por exemplo, eu tive um cliente que a mãe era, sabe aquelas mães, né, como ele diz, né, eu vou dizer as próprias palavras dele, minha mãe era muito ruim. A minha mãe, ela era muito mandona, ela era muito brava, e se eu não fizesse o que ela queria no momento certo, como por exemplo, hora do almoço, se eu não fosse naquele momento, ela pegava e jogava minha comida para os cachorros, ela jogava fora, e eu ficava sem meu almoço, e ela não me dava nada. Então assim, muitas vezes, eu passava fome. Quando ela brigava com meu pai, as palavras da pessoa falando, né? Quando eu brigava com meu pai, ela ficava com raiva de mim. E aí, às vezes, ela me deixava um dia e meio sem comer. Olha só, cara, que trauma, né?
Aí eu falei assim, beleza, a gente conversando e tal. E eu perguntando, e como que você é com os seus filhos tal? Ele, cara, nossa, pelo amor de Deus, cara, eu nunca relei a mão nos meus filhos. Ele falava assim, nossa, eu sempre tento almoçar junto, né, dos meus filhos. A gente sempre tenta colocar uma música, bater um papo, ser algo divertido. Eu olhei para ele e falei assim, tá vendo? Isso, você já me disse dois aspectos positivos do seu trauma. Talvez devido ao seu trauma, hoje você busca uma união familiar, uma compreensão dos seus filhos. Fazer com que o almoço seja algo prazeroso para você e para sua família e não algo traumático. Então, muitas vezes você tem aí essa dificuldade, né, de olhar o aspecto positivo porque você não fez o processo de ressignificação. E vamos pegar aqui, né, não sei, uma pessoa que tem medo de barata, uma pessoa que tem medo de lagartixa, uma pessoa que tem medo de rato, né? Cara, sei lá, às vezes o aspecto positivo é que você é uma pessoa que arruma mais a casa, que você limpa mais, né? Que você é mais cuidadosa com a higiene, sei lá. É um aspecto positivo, deve ter muitos outros. Então, você positivar um trauma, você traz um propósito para a pessoa e você traz algo positivo. Então, aquilo, lembra que eu fiz aqui para vocês? Aquilo que para mim era algo que eu queria sempre evitar, eu passo a ver um sentido naquilo. Eu passo a entender que aquilo faz parte de mim. Porque o seu trauma faz parte de você. Mas ele não precisa fazer parte da forma como você o interpretou, da forma como você sentiu. Você pode ressignificá-lo. Baixando a frequência, aceitando o que aconteceu. E o terceiro passo, né, que eu já comecei a explicar, é você transformar a dor em algo positivo para sua vida. Tem muitas pessoas que sofreram o trauma de não conseguir cuidar do pai, da mãe, e a mãe morreu e era criança, e hoje são médicos renomados, enfermeiros super se doa de coração no trabalho. Olha quantas pessoas que eu vejo, principalmente assistente social, que passaram uma infância super difícil e que hoje faz um trabalho fantástico tentando ajudar as famílias. Então, quando você vê um ponto positivo no seu trauma, você se agarra àquilo e transforma, inclusive, às vezes, num propósito. O que vocês acham desses 3 passos fundamentais para ressignificar um trauma? Agora você consegue enxergar um caminho? Obviamente que tem mais coisas que a gente faz, né? E a gente ensina isso tudo no método Ressignificando Traumas, que inclusive estamos com as inscrições abertas só até sexta-feira agora, essa semana, né? A gente abriu ontem as inscrições e sexta-feira a gente encerra as inscrições para essa turma. E ali você vai ter mais de 170 horas de aulas, você vai ter 12 mentorias de 3 horas cada mentoria, ensinando mais ainda sobre como ressignificar. Então, não é só para você se tornar um terapeuta, mas é para você se curar. Né? Quem passa pelo curso, ele se cura, né? Em vários aspectos. Então, esse curso pode ser que ele seja para você. Porque não é só atuar como um terapeuta, não. É mudar a sua vida, é mudar a sua história. É construir o seu futuro, sem repetir o seu passado. Porque você só repete o seu passado porque você ainda não aprendeu com ele. E na natureza, a repetição é a mãe da aprendizagem. Quanto mais você repete, mais você aprende. Se você não muda o jeito de enxergar, obviamente, você não aprende. Se você não aprende, as coisas sempre se repetem para você. Sempre se repetem, sempre se repetem. Então, pessoal, tentem utilizar esses 3 passos. Sabe, se você já é um terapeuta, tenta incluir isso dentro das suas consultas, tenta incluir isso na sua vida, tenta incluir isso como uma metodologia que pode realmente mudar a história das pessoas, da vida das pessoas. E eu sei que às vezes você deve estar com algum problema, com alguma dificuldade, às vezes financeiro, às vezes é tempo, não sei qual que é o seu problema hoje, mas eu tenho certeza que às vezes você precisa fazer algo diferente para você. Porque talvez tudo que você veio fazendo até agora te trouxe do jeito que você está.
Então, se você quer mudar, você precisa fazer algo diferente para você, não para os outros. Você precisa fazer primeiro para você. Eu sempre falo isso nas minhas postagens, né? A mudança começa em você. Você está com um problema no casamento, seu marido está destruindo o casamento, sua esposa está acabando o casamento, começa mudando você. Ah, o seu filho está com um problema, começa mudando você. Se você mudar, a probabilidade da situação tomar um outro rumo já é gigantesca. Porque quando nós temos um conflito, um problema, vai se criando uma simbiose, uma conexão, as pessoas vão ficando emaranhadas dentro daquele problema e às vezes não conseguem sair, tá? Então, sempre pense isso, você não tem como mudar o seu passado, mas você pode construir um final diferente. Você tem o direito de ser diferente daquilo que a sua família, que os seus pais, que os seus traumas lhe trouxeram de conclusão. Você pode ser diferente. Mas você só vai começar se você se permitir, der essa permissão para você realizar um passo a passo que te leve a esse processo. Pode ser uma terapia, pode ser um curso, não sei. Se você não se der essa permissão, você não vai mudar. E aí, sabe o que eu acho interessante? Tem muitas pessoas que vão se tratar comigo. Eu já, aqui a gente não fala, né? Mas eu já monitoro, tá na lata. Tipo assim, essa pessoa não quer se curar. E a pessoa vai, ela insiste, ela faz 1, 2, 3 vezes, só para falar que a pessoa é ruim. Fui lá no Rodrigo e não mudou nada. Fui lá e não deu certo. Ou fui uma vez e não funcionou nada. Então a pessoa não sabe nada. E eu, obviamente, como sou 50% do processo, só fico observando. A pessoa não quer mudar, a pessoa não quer olhar, a pessoa não está pronta ainda para acessar a sua ferida. E está tudo bem. Segue o seu caminho. Porque aqueles que estão abertos, abraçam e realizam o processo, ressignificam em uma sessão, 2. Como essa semana. O paciente veio mês passado, não conseguia se alimentar, tinha uma alimentação mínima. 2 semanas após a sessão, começou a comer carne, não podia sentir cheiro de carne. Então olha só que interessante isso, cara. Você poder mudar o destino de uma pessoa que não podia sentir o cheiro de carne e várias outras comidas. E fez uma sessão. Uma criança, tá? 2 semanas após, comendo carne. Aí tem gente que acha que eu que fiz o milagre. Não foi. Foi a família, foi os pais. Eu simplesmente mostrei onde estava o trauma. E o nosso cérebro não mente. Você pode esconder o que você quiser, mas de quem faz o método Ressignificando Traumas não passa nada em branco. Porque é como se fosse uma leitura da sua vida. Não tem como escapar. Eu vou te dizer, é forte, tá? Não é para qualquer um realizar esse tipo de tratamento. Digo paciente. Se a pessoa não estiver preparada, ela não vai gostar. Porque nós vamos cutucar exatamente o ponto que precisa ser cutucado na primeira sessão. E você pode ver isso como algo negativo, ou você pode ver isso como uma oportunidade. E quem está preparado para a oportunidade, abraça. Não é? Não existe sorte. Né? Tem pessoas que falam assim, eu tenho sorte. Não. Você tem preparação para quando a situação aparece para você. Então, muitas pessoas, elas não se permitem por ego, por arrogância, por desacreditar. Em relação ao desacreditar, gente, foi por isso, eu vou contar uma história para vocês. Em 2015, eu fiz um curso com Amit Goswami. Ele é o papa da física quântica, eu fiz uma imersão com ele aqui no Brasil. Eu acho que agora só dá curso online, porque ele deve ter uns 90 anos, ou mais. Isso foi em 2015. Quem assistiu o filme Quem Somos Nós, ele usa uma boininha, assim. Cara, ele é top. Top, top, top. Pós-doc. O cara é bambambam da física quântica e de mudança de mentalidade. Ele é o cara. Inclusive, indico super o curso dele aí, chama Ativismo Quântico. Quando eu fiz esse curso, cara,
Tinha mais de 100 pessoas nesse curso. E eu lembro até hoje que entendi muita coisa naquela época. Eu falei assim, cara, tá tudo errado. As pessoas, elas não estão aproveitando o que eu tenho para oferecer para elas como um tratamento, porque elas não compreendem o que para mim é muito fácil. Em 3 meses eu escrevi um livro, que obviamente ficou pronto em 6, 7 meses, porque tem que editar, tem que... Em 3 meses eu escrevi. Por que eu escrevi um livro em 3 meses? Cara, porque eu queria passar informação. Aí eu precisei me preparar mais ainda para em 2017, para 18, aí já palestras, né? Não sei quem lembra, aí simpósio em Araçatuba. Trouxemos vários palestrantes, inclusive o Dr. Vitor Sorrentino, Afonso Salgado, Carlos Neus. Veio só feras. Eu comecei a montar palestras para as pessoas. Falei, cara, as pessoas precisam entender como funciona isso. Comecei a dar workshops, cursos e treinamentos, fazer lives. E para quem já me conhece e quem ouve minhas histórias sabe, extremamente tímido. Mas estar aqui sentado falando numa live, apesar de ter a minha timidez, a minha vergonha, estou cumprindo o meu propósito. E a minha timidez não é porque eu nasci tímido. Eu acessei traumas que me fizeram ser tímido. Então, hoje eu uso o meu trauma a meu favor.